vai seguir há muito tempo, né? Eu não sei até que ponto o que ele fez ontem era apologia, porque a discussão era sobre liberdade de expressão e limite de liberdade de expressão e crime, sabe? E aí, quando você tira aquele pedaço só ali, dá uma sensação. Quando você vê a discussão toda, você entende que tem um caminho dessa discussão. Não estou falando que ele não falou, que ele não está errado. Ele está errado. Mas eu acho que a discussão era outra, e aí está se focando em apenas aquele trecho. Mas, enfim, errou e errou feio, gente, não tem jeito. Agora, sobre essa história toda, e essa discussão vai continuar, não tem jeito, né? Todo mundo vai debater. Bárbara, até vou convidar você, pode ser, Alessandra, para ficar com a gente? Claro, por favor. Porque a gente vai conversar, além dessa questão do monarca que a gente está falando, você trouxe a questão do Adriles Jorge, da Jovem Pan Mineira, inclusive ex-BBB, eu acho que todo mundo mais ou menos sabe quem que é, um defensor ferrenho do governo Bolsonaro nos programas da emissora, né? Isso repercutiu em muitas áreas, gerou discussão muito forte na sociedade, entre os judeus, é lógico, o povo que mais sofreu com esse regime, né? Levantou também discussão até onde vai a liberdade de opinião, até que hora que isso começa a se tornar crime, muitas outras discussões. A gente podia estar aqui falando sobre diversas discussões. Uma área, Alessandra, que entrou nessa discussão é a área de marketing, redes sociais, enfim, que é um viés que, pelo que eu vi na mídia, foi um viés muito pouco explorado até agora. E para falar um pouco sobre isso, nós convidamos o nosso colunista de tecnologia, o Thiago Belotti, para bater um papo com a gente. Ô Thiago, boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Júnior, boa tarde, Alessandra, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Belotti. Eu li um post seu no Instagram, né, na sua rede social, me chamou a atenção para esse debate, né, que o Júnior já introduziu, que é essa fábrica que a gente criou na rede social de polêmicas, né, uma fábrica que não tá ali à toa, né, Belotti? Tem muito dinheiro girando em torno disso. Exato, Alessandra. Acho que isso é um ponto muito importante para conhecer, né, para a gente entender a partir do que aconteceu com o Monark, porque não só ele, mas várias pessoas e até às vezes alguns veículos no meio digital, principalmente, se utilizam do que a gente está chamando de uma fábrica de polêmica, porque essa fábrica de polêmica é um modelo de ganhar dinheiro na internet. E esse modelo, ele é bem simples da gente entender a partir do momento que a gente sabe que as pessoas hoje ganham dinheiro na internet com seus canais no YouTube, com seus canais em redes sociais diversas, com seus sites, a partir do momento que você tem uma remuneração que vem com audiência. E essa audiência é de pessoas que estão lá clicando, comentando, compartilhando. Então vamos pegar o caso do Monark no YouTube. Mesmo que você foi lá para ver o vídeo só para ver o que ele falou de absurdo e comentar criticando e compartilhar para denunciar, você deu uma visualização para ele, você deu mais audiência e mais plataforma para ele. E isso acaba fazendo com que ele tenha mais pessoas assistindo o vídeo, o YouTube remunere ele por esse vídeo mais ainda do que ele já é remunerado normalmente. E, ao mesmo tempo, isso também gera números interessantes para possíveis patrocinadores, porque quando ele vai apresentar para patrocinadores quais são os dados de audiência, ele não apresenta que essa audiência foi por causa da criação de uma polêmica ou outra, de pessoas que discordaram do que ele estava falando ou não. As marcas vão olhar para, poxa, você tem um ótimo engajamento, as pessoas estão lá contigo, as pessoas estão assistindo, tem muitas pessoas assistindo cada vídeo que você posta. Então, entender que existe um mecanismo que começa por falar algo controverso ou criminoso, depois gerar uma repercussão que gera revolta nas pessoas e leva as pessoas a consumirem e compartilhar esse conteúdo pela revolta, pela polêmica, gera dinheiro para ele, gera números, ele se desculpa, isso é uma prática comum também nesse tipo de ciclo de fabricação de polêmica, ele se desculpa, a desculpa também gera mais números, para vocês terem ideia. O vídeo de desculpas do Monark ontem, ele teve 3 vezes mais visualização do que um vídeo normal do Monark. Então, 1,5 milhão de pessoas assistiram o vídeo dele até o último momento que eu fui olhar os números. Então, assim, ele gera mais repercussão, gera mais volume de números com pedido de desculpa, gera mais dinheiro, infla os números de audiência para mostrar para o mercado publicitário e recomeça o ciclo de novo. E daqui a pouco lança uma nova polêmica. E como eu disse, não é só ele que faz isso, né? Tem várias pessoas utilizando desse artifício na internet, porque a gente se engaja com o que é controverso, o que é polêmico e o que tem discurso de ódio envolvido. Ô Thiago, dentro dessa discussão, acho que você já até começou a falar sobre isso, mas como é que a gente escapa dessa armadilha? Porque todo mundo quer saber o que a pessoa falou depois que ela fez um negócio, depois que teve tanta repercussão, né?
Perfeito, Júnior. Eu acho que é importante falar a respeito do assunto, mas é importante também a gente começar a refletir sobre alguns cuidados que a gente pode tomar. Como, por exemplo, não ir lá e compartilhar o conteúdo dele. A gente pode denunciar sem compartilhar o conteúdo, sem fazer com que mais pessoas cheguem facilmente a esse conteúdo, ele seja reproduzido mais vezes por outras pessoas. Então, muitas pessoas ontem denunciaram esse conteúdo e denunciaram através das ferramentas corretas de fazer isso, por exemplo, dentro do próprio YouTube, que tem o espaço para fazer denúncia de vídeos que têm algum tipo de problema desse tipo. As outras redes sociais também têm essas ferramentas. A gente pode denunciar produzindo posts, pressionando os patrocinadores, como foi o caso, né? Ontem os 9 patrocinadores do programa sofreram muita pressão da audiência e acabaram abandonando o programa, né, tirando os contratos do programa, sem necessariamente a gente estar lá acessando e compartilhando o próprio conteúdo. A gente pode falar do problema, a gente pode denunciar o problema, a gente pode denunciar o que está acontecendo sem dar mais palanque, sem dar mais audiência para essas pessoas, porque se a gente só está lá comentando, e é um movimento que é muito comum na internet, né, a gente compartilha para comentar em cima, muitas pessoas vão lá, vão consumir, e a gente não fez o que era mais importante, que era ir pelos canais de denúncia e agir de uma maneira que a gente possa, de fato, evitar que novos casos como esse aconteçam, porque vai ser recorrente, né? Se eles percebem que essa tática está dando certo, de mais pessoas irem lá e visualizarem o conteúdo, eles vão acabar fazendo mais vezes. Tiago, aqui é a Bárbara, prazer falar com você, 2 colunistas se encontrando no Itatiaia agora. Como que a gente consegue perceber o esquema ou a estratégia de monetização de diferentes redes sociais? No YouTube, por exemplo, a gente teve mais de 3 milhões de visualizações nessa live do Flow ontem à noite. Nos vídeos de desculpas, no Instagram do Monark, tivemos também milhares de curtidas, likes, comentários e tudo mais. Essas redes conseguem fazer essa monetização de vídeos assim, ou precisa de ter uma estratégia como a do YouTube, que é mais clara, né, de monetização? Ele conseguiu lucrar, vamos colocar assim, entre aspas, por meio desses 2 vídeos no Instagram? Nos vídeos do Instagram ele não consegue lucrar diretamente ainda, né? O Instagram ele ainda está criando ferramentas para que as pessoas, os criadores de conteúdo possam ser monetizados, né? Ou seja, ganhem dinheiro em cima da visualização de vídeos. Então a resposta imediata seria não, Bárbara, mas indiretamente sim, porque ele vai mostrar esses números de audiência depois no futuro, né? Vocês conhecem tão bem quanto eu que quando alguém vai buscar patrocínio para esse tipo de conteúdo, ele apresenta para os patrocinadores, para marcas, né, o que a gente chama de Media Kit. E nesse Media Kit normalmente vão os números. E aí os números que mais interessam quanto você tem de seguidores e de alcance, de audiência, de engajamento nas diversas redes. E aí o Instagram pode, nesse primeiro momento, não dar nenhum retorno financeiro para ele, mas na sequência ele vai ter um bom número para apresentar ali na frente. Assim, a gente está falando do caso do Monark hoje, que é bem mais contundente, polêmico, já gerou toda essa repercussão, mas tem diversos outros casos. Ele mesmo já falou, como a Alessandra, eu estava acompanhando o programa e vi a Alessandra falando antes, que ele mesmo já cometeu crimes nas falas deles outras vezes, né, falando a respeito sendo racista nas suas falas, e aí a gente vê que isso foi só alimentando a plataforma do programa e dando mais números. Então é bom a gente ter essa atenção também, porque mesmo ele não lucrando diretamente agora, indiretamente isso vai acontecer por inflar os números de audiência e de engajamento dele. Nossa, esse assunto merecia 3 horas de conversa com o Tiago, né? Mas eu vou fazer um resumo para você, Júnior. Tiago, se eu estiver errado, você me corrija. Boa, dinheiro fala mais alto, né? Então você faz a polêmica para gerar dinheiro, vai gerando. Uma hora dá tão ruim que o dinheiro vai embora. Aí, querido, um abraço. Bom resumo. Exatamente. E acaba que quem trabalha com essa lógica de fabricação de polêmica tá o tempo inteiro lidando com essa corda bamba mesmo, né? De produzir polêmica que às vezes é só controversa, às vezes é crime. Então a gente tem que ficar atento porque a gente não quer só alimentar a nossa curadoria de conteúdo pessoal com polêmica o tempo inteiro e nem ajudar que essas pessoas continuem fazendo esse mecanismo, essa roda de dinheiro continuar girando dessa forma, porque não é saudável para a gente nem para a sociedade. Tiago Belotti é nosso colunista de tecnologia, fala com a gente toda sexta-feira e hoje a gente pescou o Tiago aqui em plena quarta-feira para debater um pouquinho esse assunto. Tiago, obrigado pela ajuda nesse debate, que é um debate amplo que a gente precisa falar bastante. Obrigado, viu?
Show, imagina. Obrigado você, gente. Sigo à disposição. Abraço para todos, abraço aos ouvintes também. Obrigada, Belotti. Um abraço. Obrigado, viu, Bárbara? Hoje nada, às ordens. Volte sempre, tá? Eu volto todo dia.